Olá, hoje nós vamos falar um pouco sobre direitos e deveres das crianças. Porém, antes de a gente entrar no assunto, nós vamos, como de costume, fazer a nossa prece. Fechando nossos olhos, levando nosso pensamento até Deus, até Jesus e agradecendo por estarmos aqui falando sobre crianças. Então, que todos nós possamos ser envolvidos por Jesus e que tudo que a gente falar e ouvir, a gente possa levar para o nosso dia a dia. E assim nós iniciamos o nosso assunto de hoje. Que assim seja. Então, antes da gente falar propriamente dito entre direitos e deveres das crianças, nós vamos falar um pouco de história. Às vezes nós torcemos o nariz quando falamos sobre história ou a gente negligencia a história. Mas é muito importante sabermos da história, por quê? Para a gente ver os erros do passado, não cometermos os mesmos erros no presente ou no futuro. E a gente aprende com a história, o que foi válido no passado pode ser válido no presente. Então, nesse dia 12 de outubro, nós comemoramos o Dia da Criança. E assim, a Semana da Criança e outubro é o mês da criança. No Brasil, essa data, dia 12 de outubro, foi criada a partir de 1924, numa proposta do então deputado Galdino do Valle Filho, oficializada pelo presidente da República à época, o Arthur Bernardes, que governava o Brasil. Durante 40 anos, a data passou em branco, não se comemorava o Dia das Crianças. Porém, essa situação muda a partir do ano de 1960, quando duas empresas, uma empresa que fabricava produtos infantis de higiene, outra empresa que fabricava brinquedos, as duas se unem, lançam uma promoção, um concurso, e deu muito certo essa promoção. Daí começaram a presentear as crianças. Então, a partir de 1960, começamos a comemorar dia 12 de outubro, o Dia das Crianças. Aí a data vira tradição. Porém, esse dia 12 de outubro não é uma data universal, é comemorado apenas aqui no Brasil. Mais de 100 países comemoram o Dia das Crianças. Porém, existe o Dia Universal das Crianças, que é celebrado no dia 20 de novembro. E por que esse dia? Essa data foi instituída pela ONU, a Organização das Nações Unidas, porque nesse dia 20 de novembro de 1959 foi aprovado a Declaração Universal dos Direitos da Criança. E por que precisou fazer essa Declaração dos Direitos Universais das Crianças? Porque no início do século XX, nos países industrializados, as crianças elas trabalhavam em empregos insalubres. Era até perigoso para os adultos, que dirá para as crianças. Trabalhavam em carvoarias, moíam cana, quebravam pedras. Então, verdadeiros serviços que não eram nem para adultos, e as crianças trabalhavam. Sem contar também que elas tinham castigos físicos a elas, quando não conseguiam escrever direito, elas apanhavam, algum comportamento típico da infância, elas também sofriam castigos físicos e assim eram maltratadas mesmo. E a ONU reconheceu que havia uma injustiça perante as crianças, então criou-se essa declaração. No Brasil, na década de 70, foi criado o Código de Menores, que também, mais ou menos visava a proteger esses menores. Porém, no dia 13 de julho de 1990, esse Código de Menores é substituído pelo ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele também surge para amparar, cuidar e proteger as crianças e os adolescentes, já que muitas crianças são vítimas de maus tratos, de negligência, não têm acesso à saúde, não têm acesso a saneamento básico, não têm acesso a praticamente nada. Tem sim crianças de uma família equilibrada, de uma família estruturada, porém há muitas crianças que sofrem maus tratos, então por isso que se cria o ECA, para amparar essas crianças. São os direitos das crianças.
Agora a gente vai lá no Livro dos Espíritos e vê o que fala lá sobre direitos. Na pergunta 880 do Livro dos Espíritos: qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? A resposta: o de viver. É por isso que ninguém tem o direito de atentar contra a vida do semelhante. Então, às vezes, a gente pensa que atentar a vida do semelhante é apenas dar um tiro nele, espancar, matar afogado. Não, isso é muito mais amplo. Privando a criança de um ambiente sadio, de todos os cuidados, de uma saúde boa, nós estamos minando a vida dessa criança, atentando contra a vida dela aos poucos. Então, a gente tem que ver bem a resposta aqui. Então, respeitar o direito dessas crianças. Na pergunta 887, que é a continuação: a necessidade de viver em sociedade acarreta para o homem necessidades especiais? A resposta: sim. E a primeira de todas é respeitar os direitos dos semelhantes. Aquele que respeita esses direitos é sempre justo. Então, cabe a nós todos respeitarmos esses direitos das crianças. Porém, de quem que é a responsabilidade para fazer valer esses direitos? É de nós, os adultos. Porque quem que é aí o ser pensante da relação entre criança e adulto? É o adulto. Cabe a ele direcionar, orientar essas crianças. Então, vamos falar um pouco da infância, que é muito importante a gente colocar aqui. Está inserido nesse contexto. A pergunta 383. Qual é para o espírito a utilidade de passar pela infância? Então, o espírito está passando pela infância, o objetivo é aperfeiçoar. Durante esse tempo ele é mais acessível, é mais fácil educar a criança nesse tempo. Então a gente podemos e devemos ajudar no seu adiantamento, vai contribuir na parte da infância, onde as tendências negativas estão adormecidas. Então é o tempo da gente trabalhar as virtudes e as tendências positivas. Então, fala lá no Livro dos Espíritos: é assim que a infância não é somente útil, ela é necessária, indispensável e, mais ainda, a consequência natural das leis que Deus estabeleceu que regem o universo. Às vezes nós comentamos, não era importante, não era melhor que todo mundo nascesse pronto? Não, né? Essa infância é essencial para a gente moldar o caráter dessas crianças, em especial a nós espíritas, pais, professores, educadores espíritas responsáveis. Porque nós temos uma visão mais ampla. Educando a criança aqui, na vida terrena, nós estamos preparando ela para a vida espiritual e para as futuras encarnações. Então, é bem amplo, é nossa responsabilidade, o nosso dever também é bem amplo. Porém, a par dos direitos que as crianças têm, é muito importante salientar que elas têm deveres também. Então, a gente deve entender bem a fundo que tem direitos, sim, tem. Mas também elas e nós temos os deveres. Voltando lá à pergunta 877 do Livro dos Espíritos, ou melhor, uma parte da resposta da pergunta 877. A vida social dá direitos, mas impõe deveres. Então nós vamos ver alguns, né? Existem vários direitos e deveres das crianças, mas nós vamos ver alguns aqui. As crianças têm direito de serem compreendidas. Claro, né? A criança ainda ela não sabe se expressar. A birra, o choro, aquele sapateado que ela faz, tudo isso é um modo dela se expressar. Então cabe o adulto a compreender, a acolher. Porém, ela tem o dever de escutar e compreender os outros. De repente, a criança não quer mais escutar, né? Não, eu já ouvi assim, olha, você deve escutar o seu pai ou o seu educador. Ah, não, o Google me fala tudo, eu tenho tudo que eu preciso lá. Não, devemos orientar as crianças que ela tem que parar, ouvir, porque isso tudo é assim que será o aprendizado dela. A criança tem direito a cuidados médicos de qualidade. É muito importante que ela tenha não somente aquela medicina quando ela fica doente, mas a medicina preventiva, que vai cuidar do seu crescimento, da sua qualidade de vida, tudo mais. Porém, ela tem o dever de cuidar da sua própria saúde, tendo cuidados de higiene,
uma alimentação saudável. De repente ela está comendo só aquelas porcarias, o isopor, o salgadinho de isopor, e isso, né, não é saudável para ela. Outra coisa importante para a saúde seria o sono, né? As crianças estão maratonando séries. Isso não é saudável para uma criança e cabe ao adulto orientar. Ela necessita do sono, que é a boa saúde. As crianças têm direito a uma boa educação. Também ela tem o dever de estudar e respeitar os seus professores. Claro, educação, então ela estuda, às vezes a criança ela exige uma boa educação, mas chega a não abrir o caderno, a não olhar o livro, a não cuidar do material escolar e nem liga para o professor, como eu disse anteriormente, né? O Google me ensina tudo. Tá, mas quem te ensinou a escrever para você poder acessar o Google? Teve que ter a ajuda do professor, então é importante respeitar os professores. As crianças têm direito a serem amadas e protegidas. Sim, faz toda a diferença. Crianças que não são amadas, não são protegidas, elas tendem a adoecer, primeiro emocionalmente, depois fisicamente. Mas também elas têm o dever de respeitar os outros. É muito importante esse respeito para o relacionamento. As crianças com deficiência têm direito a cuidados especiais. Há algum tempo atrás, as crianças com deficiências eram deixadas de lado, não tinha o suporte que é agora, não tinha o acesso à profissionalização, o acesso a uma educação, não tinha, né? Essa inclusão que nós vemos hoje em dia, eles eram até deixados do lado, às vezes não diagnosticados. Quando eu era criança, eu sabia de pessoas que eram deixadas num quartinho à parte da casa porque a família tinha vergonha dessas crianças, mas hoje é diferente. Porém, tendo toda essa rede de apoio, elas têm o dever de serem pessoas melhores do que elas conseguem. Então, elas têm acesso a essa educação, então elas devem se esforçar para fazer valer toda essa educação que elas recebem hoje em dia. As crianças têm direito a se sentirem orgulhosas das suas tradições e crenças. Então elas trazem as suas crenças religiosas, trazem suas tradições dos lugares que elas vieram, às vezes de outros países. Então é muito interessante. Porém, elas têm o dever de respeitar a origem e a crença dos outros. Respeitar a religião dos outros, né? Não fazer bullying, nada mais. Então cabe a elas terem o dever do respeito. As crianças têm direito a uma casa segura e confortável. Todos temos direito a essa moradia, em especial a criança. Porém, o dever de manter limpa e cuidada. Então, tem crianças que batem a porta do armário, não cuidam da casa, sujam a casa. Então, se elas têm aquele direito, têm o dever de conservar. De repente, pulam na cama, a mãe tem que comprar uma cama por ano. Então, tudo que ela tem lá, ela deve conservar, seu material, a roupa e tudo mais. As crianças têm o direito a cometer erros. Claro, para a gente aprender, nós temos que errar. Conforme ela está andando, ela erra, ela começa a escrever, ela erra, porém ela tem o dever de aprender com esses erros. Tá, eu joguei uma bola pesada lá dentro da casa, quebrei um vaso. Então eu vou aprender que esse erro, que aquela bola pesada não é para ser jogada dentro da minha casa, é para ser jogada num lugar aberto. Eu não vou soltar pipa lá perto da fiação elétrica, se eu tomei um choque, né? Então eu vou soltar num lugar que eu possa, aberto, que não tenha nenhuma fiação. Então, o dever de aprender com esses erros. As crianças têm direito a serem bem alimentadas. Pesquisas mostram que crianças que são mal alimentadas na primeira infância, durante toda a sua vida, elas vão ter um déficit de aprendizagem. Porém, elas têm o dever de não estragar comida. É incrível a quantidade de comida que é estragada por aí. Daria para alimentar, né, algum país por aí. Então, devemos passar para elas esse dever de não estragar a comida. Então, tudo isso cabe ao adulto responsável e preparando essas crianças com esses deveres para não chegar lá na idade adulta, né, e eles chegarem todos desestruturados, que às vezes uma criança chega completamente desestruturada na idade adulta. Ela não consegue conviver em sociedade porque não consegue respeitar o direito e o dever das outras pessoas. Outro ponto importante, né, que saiu uma discussão foi sobre o trabalho. Quando lá no ECA eles falam sobre que as crianças não devem trabalhar. Claro que ninguém vai colocar
na costa das crianças trabalhos insalubres, além de suas capacidades, mas elas podem e devem colaborarem com os deveres de casa, da escola. Existe até uma tabela montessoriana da Maria Montessori, o que as crianças podem fazer de acordo com sua idade. Na tabelinha está marcado tudo lá. Então ela pode arrumar seus brinquedos, tirar o pó, separar o reciclável. Elas adoram separar o reciclável. Sendo que separando o reciclável, elas vão também adquirir uma consciência ecológica. Podem arrumar a mesa, arrumar a cama, dobrar a sua roupa. Ela se sente muito útil fazendo isso. Porém, é importante os adultos também. Eu não vou lá estar... a criança está lá enxugando a louça e eu estou no celular. É importante que eu vá também. Olha, você enxuga as vasilhas de plástico, que eu enxugo os talheres que são mais perigosos. Então, é importante o adulto estar do lado da criança, orientando. Outra coisa que a criança pode fazer é cuidar dos animais domésticos, ajudar. Pode lavar a vasilhinha de água, a vasilhinha de ração dos animais. Então, já vai deixando a criança útil. A criança, é claro, ela não tem maturidade para fazer essa escolha. Então, deve o adulto orientar nessas escolhas das crianças. Agora nós vamos voltar aqui a um livro espírita do Leon Denis. Esse livro foi escrito no século XIX, porém ele é muito atual. É o livro Depois da Morte, do Leon Denis. Vou falar apenas um trecho aqui. Ele diz assim: é pela educação que as gerações se transformam e se aperfeiçoam. Para uma sociedade nova, é necessário homens novos. Por isso, a educação desde a infância é de importância capital. Aqui ele fala que a educação no sentido geral. Ele fala que não apenas ensinar as crianças a ciência, a matemática, tudo mais. Isso é importante? Sem dúvida alguma. Mas ele diz que aprender a governar-se e a conduzir como um ser consciente e racional é tão necessário quanto aprender a ler e a escrever e contar e tudo mais. Às vezes, na ânsia da gente preparar a criança para ser um profissional bom, então a gente só orienta a criança, prepara para um vestibular, prepara para uma profissionalização e esquecemos de cuidar da saúde, da inteligência emocional dessa criança, o que é muito importante para não tornar aquele adulto, como eu disse, desestruturado no futuro. E ele diz assim: presta-se mais atenção em desenvolver as faculdades e os lados brilhantes da criança do que suas virtudes. Por isso que em todas as religiões a gente tem aí, né? A educação espírita infantil, a catequese, a escola dominical. Importante salientar as virtudes dessas crianças, que todas as têm. Na escola, como na família, há muita negligência em esclarecê-la sobre seus deveres e sobre seu destino. Portanto, desprovida de princípios elevados, ignorando o alvo da existência, que, como a gente viu no Livro dos Espíritos, é o aperfeiçoamento, ela, a criança, no dia em que entra na vida pública, entrega-se a todas as ciladas, a todos os arrebatamentos da paixão, no meio sensual e corrompido. Então, ali na família, ela tem aquele amparo, proteção, mas ela não vai ficar para sempre na família. Um dia, ela vai para uma profissionalização, um dia, ela pode ser inserida em outra família. Então, todos aqueles deveres que ela aprendeu durante sua vida na família, toda aquela estrutura, ela vai levar para a sua vida pública. Por isso que é importante salientar os deveres dessas crianças. Então, hoje era isso que a gente tinha para passar. E terminando aqui sobre os direitos e deveres das crianças, nós vamos falar aqui uma poesia / música do Milton Nascimento. Porque para reviver aquela criança que todos nós temos dentro de nós. Tendo lá uma infância boa, a gente vai levar para o resto da nossa vida. Então é bola de meia, bola de gude. Há um menino, há um moleque morando sempre no meu coração. Toda vez que o adulto balança, ele vem para me dar a mão. Há um passado no meu presente, um sol bem quente lá no meu quintal. Toda vez que a bruxa me assombra, o menino me dá a mão. Ele fala de coisas bonitas, que eu acredito, que não deixarão de existir. Amizade, palavra, respeito, caráter, bondade, alegria e amor. Pois eu não posso, não devo e não quero viver como essa gente insiste em viver.
E eu não posso aceitar sossegado que qualquer sacanagem seja coisa normal. Bola de meia, bola de gude, o solidário não quer solidão. Toda vez que a tristeza me alcança, o menino me dá a mão. Há um menino, há um moleque, morando sempre no meu coração. Toda vez que o adulto fraqueja, ele vem para me dar a mão. Então agora, se vocês gostaram desse conteúdo, que possam compartilhar e também que vocês ativem o sininho, se inscrevam no canal e é isso. Então agora nós vamos encerrar sempre fazendo nossa oração e agradecendo. Então um feliz Dia das Crianças para todas as crianças e também para os adultos que têm aquela criança dentro deles, que ela sempre surja nos momentos mais difíceis da nossa vida. Muito obrigado, Senhor Jesus, por essa oportunidade de estarmos aqui falando sobre as crianças. Elas não somente são o futuro, mas são o presente, porque elas nos alegram, fazem parte de nossa vida, então que possamos orientá-las em seus direitos e deveres. E assim nós agradecemos essa oportunidade que tivemos. Que assim seja.